Oi, é comigo? Claro, não é você o protagonista? Sou. Quer dizer, sou? Eu não sei. Ele ainda não se sente protagonista. Que pena. Vamos tratar aqui de uma questão discutida, rediscutida, falada novamente e, infelizmente, ainda longe do fim. O desprestígio atual da escola pública como instituição. Mas o que isso tem a ver com o protagonista? É que o educador, dizem, lá dentro dessa escola desprestigiada, também não se sente protagonista. No que tange ao momento presente, uma queixa generalizada mesmo seria uma certa ausência de sentimento, né? De pertencer àquela ou esta escola, né? Não se reconhecer como protagonista e não exercer um protagonismo dentro da unidade escolar. Parece-me, à primeira vista, e isso deveria ser comprovado por pesquisas mais objetivas, que alunos e professores uma certa dificuldade para se entregar mais visceralmente a essa instituição. Protagonista? Oi? Preciso agora de sua ajuda. Diga-me, o que é uma instituição? Instituição, do latim institutio onis, significa criação, formação. Sempre bom voltar à origem das coisas. Mas, nesse caso, quero mais. É preciso compreender a relação da instituição com a ausência de pertencimento. Você ouviu? Professor Monarca acaba de dizer. Está bem. Citando o professor Celestino Alves da Silva, uma instituição supõe permanência, transcendência, ou seja, continuidade temporal e superação das contingências de seu tempo de manifestação, consolidação em si mesma e o reconhecimento na consideração de todos. Protagonizaste. Pertencimento, reconhecimento, consideração. Perdemos esse orgulho de pertencer a uma determinada instituição, perdemos esta vaidade de poder dizer, olha, passei por aquela escola. O quadro hoje é bem diferente, não é? Alta concentração populacional, população vivendo num regime de necessidade permanente. Esses fatores dificultariam o desenvolvimento desse sistema, desse sentimento de pertencer, de pertencimento a uma determinada instituição escolar. Talvez isso seria interessante pensarmos, né? Há professores que não conhecem os seus colegas da mesma escola, porque eles vão para a escola para dar aula em horário muito apertado, saem de lá, vão para outra escola e saem de 2 ou 3 escolas públicas e ainda dão aula em algum cursinho, em alguma escola particular. Torna-se completamente inviável, primeiro, qualquer convívio e, sobretudo, menos ainda, qualquer intercâmbio. Né? O professor não tem tempo nem de organizar as suas próprias atividades. Imagine um professor de história conversando com outro professor de história ou com a professora de português. Não é possível, institucionalmente falando. Pois é. Como protagonizar? Joana Neves foi uma das protagonistas da história do ginásio vocacional. Um jeito de ensinar experimentado em São Paulo entre 1961 e 69. Diria que um exemplo de instituição escolar que valorizava o sentido de pertencimento, reconhecimento e consideração. Nós, no vocacional, sim, nós éramos considerados privilegiados pelos professores da rede, porque nós tínhamos essas condições, que, no meu entender, eram as condições mínimas, né, que o profissional teria que ter. A gente estudava
A gente preparava todo o material didático, a gente desenvolvia atividade com os alunos, a gente tinha reuniões com os colegas, tinha trabalho com os colegas para efeitos de todo o trabalho de integração. Sobretudo, fazíamos a minuciosa avaliação do desempenho de cada aluno individualmente, do nosso próprio desempenho. O ensino vocacional é uma experiência que se desenvolve no estado de São Paulo através de algumas escolas secundárias, com o principal objetivo de levar o jovem à descoberta da sua personalidade, conhecendo seus interesses, as suas aptidões e percebendo o mundo e a si mesmo, a fim de situar-se na sociedade e aí desempenhar o seu papel de homem transformador. Para que ele, como elemento do povo, se descobrisse como construtor da história, ele, como aluno, teria que ser entendido e pensado como sujeito da própria educação. Salve escola que tanto adoramos, templo do bem e do saber. O progresso se funda no ensino, e no ensino o Brasil se fará. E no peito de cada menino, o Brasil um bom filho terá. De volta ao passado, e ainda em São Paulo, onde algumas instituições escolares do início do século XX também faziam valer o sentido de pertencimento, ou de sentimentos identitários. A essa época, um dado interessante no que diz respeito à trajetória da escola paulista, assim me parece. A escola, não só como um centro de cultura, mas a escola também como um centro, como um celeiro de criação de certas tradições que nós poderíamos chamar de tradições escolares. Hinos, bandeiras, pavilhões, pequenos batalhões, agremiações, e por aí afora. O que nós percebemos, periodicamente, se analisarmos o século XX com foco na escola paulista, na escola popular paulista, especialmente a escola elementar, a escola dos nossos avós, de nossos pais, a chamada escola primária, é um esforço no sentido de criar sentimentos identitários, né? Trazer as populações, especialmente as mais pobres, para a vivência no interior da escola. Pertencer à escola, identificar-se com a escola. Pertenço, não pertenço. Pertenço, pertenço. Não pertenço. Pertenço ou não pertenço? Pertenço, pertenço. Será que garantir essa sensação de pertencimento tem a ver com a criação de uma cultura? Uma cultura escolar? Se por cultura escolares entendemos o modo de ser desta ou daquela instituição, diríamos com uma certa folga que sim, né? A ideia de que a escola tem seu pavilhão, não só seu pavilhão escolar, havia pavilhões escolares bordados, né, pelas alunas mais velhas com fios de ouro. Embora a instituição escolar, seja a escola reunida, a escola isolada ou o grupo escolar, estivessem insertos dentro de uma malha administrativa controlada e supervisionada pelo poder de Estado, há ao mesmo tempo um esforço de criar uma identidade, né, uma individualização uma individualidade dentro desse sistema aparentemente monolítico, pois é legislado por diretrizes às vezes bastante severas, né? As diretrizes severas me levam às determinações legais, que professor Celestino aponta como obstáculos para a construção de uma identidade escolar. Protagonista? Interação supõe interlocução, que supõe identidade. Reduzidas à condição de organizações cujas estruturas podem ser alteradas abusiva e sucessivamente por determinações legais que não passam pelo crivo das pessoas e dos grupos que por elas serão afetadas, nossas escolas públicas tornam-se privadas. Privadas da condição institucional de promover o alcance do interesse coletivo.
Há um esforço no sentido de, dentro de um sistema, dentro de um aparelho didático, como se dizia, dentro de uma máquina estadual de ensino, criar exatamente essa identidade. Ah, pertenço à escola B, pertenço à escola B, pertenço à escola C. Ora, isso são falas muito frequentes nas memórias de adultos quando revivem, né? Ou quando fazem por remanescer a memória da primeira infância ou da entrada na idade adulta. Um certo orgulho até. Ah, uma última pergunta. Afinal, por que pertencer? Sem um sentimento de afetivo é impossível levar um processo de ensino-aprendizagem com sucesso, né? E que sentimento de afeição é esse? É um sentimento mesmo identitário, né? De integrar-se, de reconhecer-se naquela instituição. Será isso fácil? Será isso difícil? Não sei dizer. Mas aprendemos, desde os nossos cursos de licenciatura, que a base afetiva é a condição essencial para o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem. Se o afeto é substituído pela hostilidade, no pior dos casos, ou pela alienação, né? Não reconhecer-se nas instituições, alguém está saindo perdendo, efetivamente, né? Perdemos todos, perdem a pessoa, não saberia dizer, mas algo se perde nisso tudo. Em 1911, o engenheiro Frederick Taylor publica um livro com novas ideias sobre a administração de empresas e fábricas. Boas ideias, de fato, para aumentar a produtividade. O principal objetivo da administração deve ser assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado. Se é exato este raciocínio, conclui-se que o objetivo mais importante de ambos, trabalhador e administração, deve ser a formação e aperfeiçoamento do pessoal da empresa, de modo que os homens possam executar em ritmo mais rápido e com maior eficiência os tipos mais elevados de trabalho, de acordo com suas aptidões naturais. Esses métodos revolucionários de Taylor foram a inspiração para a criação da linha de produção, que, de fato, aumentou muito a capacidade das fábricas de produzirem tudo. E essas lições de administração são aprendidas e seguidas até hoje. Quando você está num processo em que existem dominados e dominadores, o dominador coordena o trabalho do outro. Controla, na verdade, o trabalho do outro. O que nós temos hoje numa sociedade como a nossa. O nosso tipo de sociedade é uma sociedade capitalista. Ela é produzida a partir da produção do capital, do uso do capital. O dinheiro que compra meios de produção e compra aquilo que eu chamo de esforço humano coletivo, mas tecnicamente nós diríamos força de trabalho. Veja, os objetivos são do capital, ou do proprietário do capital, porque os meios de vida, as condições objetivas de vida estão nas mãos de uma minoria, daqueles que são detentores dos meios de produção. A escola pública também se encontra impregnada pela lógica da organização capitalista do trabalho. Por isso mesmo é que Ford e Taylor são referências, né? De como é que você vai organizar o tempo, acima de tudo, e o espaço, nas fábricas / nas escolas, né? Para que haja uma maior produtividade. Né? Esse viés da nossa origem,
eu diria que ele continua nos infernizando até hoje, né? Ele atravessa as teorias e, acima de tudo, as práticas educacionais e as práticas de administração escolar, né? Em todos os níveis, né? Das escolas de educação infantil às universidades. Espera! As escolas não existem para serem administradas ou inspecionadas. Elas existem para que as crianças aprendam. Diferentemente de pregos e parafusos, os alunos sentem e falam, colocando a organização escolar em posição diferente em relação às demais. A fábrica de parafusos está preocupada com objetos, produz objetos. A escola não. A escola lida com os seres humanos. Administração escolar e pedagogia não se separam. A administração escolar e o currículo e o cotidiano da escola não se separam, porque às vezes há uma separação, que essa é uma área, aspas, administrativas, e o resto é, aspas, pedagógico. Uma escola não é apenas diferente de uma empresa, porque as empresas são diferentes entre si. Uma fábrica de sapato é diferente de uma fábrica de televisão. Percebe? Mas ambas têm um objetivo, que é o lucro. O que distingue uma época econômica da outra é menos o que se produziu do que a forma de o produzir. No processo capitalista de produção, o processo de trabalho só se manifesta como meio, o processo de valorização ou a produção da mais-valia como fim. Abram alas. Chegou o capital, de Karl Marx. E sim, vivemos no modo capitalista de produção. Tudo vira produto e tudo pode ser vendido. E a escola não produz conhecimento? Conhecimento é produto? E se o é, a escola é uma empresa? Cá do Brasil e do mundo da administração escolar, que venha José Quirino Ribeiro. A escola é grande empresa enquanto visa atender clientela de milhões, reúne grupos de trabalhadores, exige financiamentos astronômicos, exige produção de massa, alta produtividade para atender às mais variadas exigências do mercado social, com o qual tem irrevogáveis compromissos de fornecimento a tempo, a hora, em quantidades e qualidades que exigem técnicas complexas. Marx diz que, para a lógica capitalista, tanto uma escola quanto uma fábrica de salsichas servem para o mesmo fim: produzir a mais-valia, o lucro. E se tanto faz a natureza do negócio, o perfil do bom administrador é sempre o mesmo: enriquecer o empresário. O mestre-escola é trabalhador produtivo se ele não apenas trabalha a cabeça das crianças, mas extenua a si mesmo para enriquecer o empresário. O fato de que este último tenha investido seu capital em uma fábrica de ensinar em vez de numa fábrica de salsichas não altera em nada a relação. E aí tem um princípio básico da administração, que é o seguinte: se a administração é mediação, então os meios têm que estar adequados aos fins. A gente não vai pescar com uma metralhadora, e nem a gente vai para a guerra com uma vara de pescar. A gente tem que usar os meios adequados. Na empresa capitalista, por exemplo, é plenamente adequado à sua racionalidade e à sua eficiência que o proprietário dos meios de produção domine o trabalhador. Não há nada contra. Pelo contrário, se ele não dominar, ele não consegue o seu lucro. Por quê? O objetivo dele é o lucro. E quem se aproxima na apropriação científica do que seja o lucro, sabe que o lucro é um excedente do valor produzido pelo trabalhador. A pergunta que deve se fazer é a seguinte: é possível essa lógica na escola? É possível alcançar o objetivo educativo dominando o trabalhador? Essa é a pergunta que tem que ser feita. E aí eu vou chegar à conclusão que é o seguinte: não é possível. Não é possível nem em termos políticos, porque
não é aconselhável, não é ético fazê-lo, e nem temos técnicos, porque você tentando fazer isso, você não consegue fazer nada. Numa fábrica de sapatos se produz calçados, mas está ao mesmo tempo se produzindo valor, que vai dar o lucro. Na escola, o que nós queremos produzir? Lucro? Não. Especialmente se é pública. Porque o que você quer produzir ali, eu digo de cara, você quer produzir um ser humano histórico. Fazer parafusos e salsichas não é o mesmo que formar personalidades. Formar um sujeito histórico, como disse Paro, remetendo-se a Vygotsky, que, por sua vez, inspirou-se em Marx. Agora, o que existe de administrativo no processo de formação de um sujeito histórico? O que existe de administrativo na educação é a capacidade de conviver com o outro democraticamente. Isso é conteúdo da pedagogia, já está na pedagogia. Percebeu? O mais importante do administrativo já está na pedagogia. A mesma compreensão de como se colocar a serviço da educação, assumindo uma postura dirigente e não dominante, orientará o trabalho do administrador escolar. Trata-se de alguém que dirige o esforço coletivo dos professores, orientando-o para um fim comum, ou seja, o domínio do saber escolar por parte dos alunos. O administrador escolar é, assim, alguém que está a serviço do serviço que os professores prestam aos seus alunos. Realmente a gente defende que sejam exatamente um educador e não um administrador de empresas, por exemplo, quem seja o diretor de uma escola. Eu, particularmente, acho que nada como um professor para dirigir uma escola. Pontuando, escola não é empresa. Educadores não são gerentes. Conhecimento não é um produto material. Em termos políticos, a escola tem objetivos antagônicos ao da empresa. A empresa tem o objetivo de alcançar o lucro, apropriando-se. A empresa é capitalista. Você pode pensar numa empresa que não se apropria, é diferente. Apropriando-se do excedente, quer dizer, explorando a força de trabalho. A escola não. A escola é o contrário disso. O trabalhador, ele é alguém livre e autônomo que propicia condições para que o outro, o sujeito, seja livre e autônomo, seja sujeito. Uma escola, qualquer que seja, existe para elevar seus alunos. Uma escola pública também é isso, mas é mais que isso. Uma escola pública é mais do que uma escola privada, porque os trabalhadores que se reúnem em seu interior não têm apenas que produzir passagens que signifiquem elevações individuais. Eles têm que produzir, individual e coletivamente, a grande passagem do direito postulado à realização efetiva da educação popular. Nesse sentido, ela é única. Apenas ela se incumbe de pensar e realizar a educação do conjunto da população, de conceber e promover a materialização do interesse coletivo. Para falar de autonomia na administração escolar, especialmente na escola pública, nós estamos aqui com 3 diretores de escolas municipais do município de São Paulo. Nós convidamos a professora Ana Elisa Siqueira, o professor Antônio Francisco de Paula Filho e o professor Brás Rodrigues Nogueira. Muito obrigado por vocês terem vindo. O que vocês acham que é autonomia? Bom, eu penso que dentro da escola existe uma possibilidade imensa de construção de uma autonomia, seja do ponto de vista dos estudantes, seja do ponto de vista dos educadores e seja também do ponto de vista da comunidade escolar.
A gente tem desenvolvido um trabalho no Amorim Lima, mesmo que seja um micro espaço social, vamos dizer assim, mas é um espaço muito potente de ações, que gera uma possibilidade muito grande de construção de uma autonomia, né? Lógico que tem lá os seus limites, mas eu acredito muitíssimo que a escola tem esse poder de possibilitar que as pessoas construam uma autonomia pessoal. Eu penso que a autonomia, ela tem um limite. Nos moldes que nós temos hoje, ela é bastante limitada. Não dá para ser autônomo o suficiente, ou seja, você vai até certo ponto. Depois de um ponto, não dá para deixar de cobrar que outros elementos políticos, outras instituições políticas se unam com esta escola a ponto de fazer com que ela consiga progredir, avançar e caminhar. Eu acho que a autonomia não é independência. Eu acho que a gente tem que primar pela interdependência. Eu digo interdependência porque quanto mais a gente depende de uma rede de relações sociais, mais autônomo a gente é, mais coragem a escola tem de ousar. O fato da escola não ter paredes não é uma questão física ou uma coisa para ser diferente. É para propiciar certas coisas que a gente acha que são importantes. Por exemplo, a docência solidária, né? Porque Paulo Freire já diz que o professor solitário na sala de aula é muito cruel com todo mundo, não só com o professor, mas com o estudante também. Ó, ele tá o quê da cantina? Tá ao lado da quadra de esporte e ele tá o quê da cantina? Tá perto? Tá o quê? Não existe uma troca, não existe variedade, não existe diversidade. O estudante se acostuma com o jeito daquele professor. Aqui não, aqui a gente tem princípios que independem do educador ou do estudante. São princípios da escola e aqui todos devem seguir esses princípios. Escreveu longe? Aqui, ó, Wellington, vamos ler de novo. O banheiro externo ficam ao lado da quadra de esportes e longe da cantina. É isso que a gente viu? Então, o que você vai escrever aqui? E a falta de paredes é para isso, para que isso possa circular sem os impedimentos físicos. Mas não é só isso, né? A gente precisa fazer circular. Eu via que no Amorim Lima tinha uma possibilidade de comunidade. Logo que eu cheguei, a gente começou a discutir, junto com o conselho de escola, que escola que a gente queria ter, né? Que escola que a gente tinha e que escola que a gente queria ter. A gente escreveu um projeto, essa comunidade foi atrás da Secretaria Municipal de Educação e essa secretaria veio conversar com o conselho de escola e foi quando a secretária, na época, disse, olha, eu topo ajudar, porque eu vejo que é um projeto que não nasce só da equipe da escola, mas nasce de uma comunidade. E fomos vendo que era necessário ter grandes espaços de trabalho onde todos os educadores e todos os estudantes se encontrassem. O que tem a ver com a autonomia, quebrar essas paredes? Tem a ver que todos os educadores estão numa sala junto. Então a gente teve que se ver todo mundo junto construindo uma coisa que não existia. Nós tínhamos que inventar um projeto, na verdade, que não tinha livro. Então, como é que a gente vai se organizar aqui para construir uma história? Quando a professora fala no vídeo da docência solidária, isso é um espaço importantíssimo de construção, ao mesmo tempo de autonomia e ao mesmo tempo de responsabilidade coletiva, né? Porque a autonomia não é só para mim. A autonomia é um conceito que perpassa por uma construção social. O projeto do Amorim Lima foi muito importante para a gente caminhar nesse processo de autonomia, porque quando a gente discutiu o projeto em 2005 com as lideranças da comunidade, com os alunos e com os pais, o que dava força para a gente era exatamente o projeto do Amorim Lima.
E a questão do Amorim, eu acho que se constitui como referência por conta da radicalidade da ação. Você derruba a parede física, mas necessariamente você não derruba a pedagógica, as paredes éticas que se colocam entre um e outro, você não derruba a ideológica. Então é um processo longuíssimo, imagino eu, que para a parede, eu acho que a parede física é a última. Mas, por exemplo, Hernani, nós não derrubamos as paredes físicas. Ao longo desses 10 anos, a gente tem tentado e eu acho que o trabalho é bastante frutífero nesse sentido, de trazer o professor para dentro daquela escola, de modo que ele faça com que o aluno entenda a escola como parte integrante da comunidade, não um espinho no corpo da comunidade que precisa ser extraído. E essa é uma derrubada de parede. Eu acho que aí nós derrubamos uma parede. Aproveitando essa sua fala sobre a sua escola, né, um fato que chama a atenção é da escola estar sempre aberta para essa comunidade que o senhor disse, que é essa comunidade que foi tão importante na formação dessa autonomia dentro do seu projeto. Às vezes que eu vou entrar um pouco mais tarde no serviço, eu procuro já estar indo para a escola. Falei, cadê o Jefferson? Já foi para a escola. Mas que hora a aula dele não é mais tarde? Não, mas tem que entrar para ajudar os professores, não sei o que. Você ia na escola nas férias? Ia. Fazer? Ajudar lá. Tinha coisa para arrumar, eu ajudava. Regularizava os computadores que estavam com problema. Esse ano eu estou de novo no conselho. Agora vai ter outra eleição para ver se eu vou continuar. E estou no Grêmio também, sou presidente do Grêmio. E esses professores que você tem aula, você conhece eles faz tempo? Eles te conhecem já? Né? Desde o 3º ano, porque como eu ajudava na escola, aí eu ficava lá, eles me viam direto, falavam, um dia você vai ser meu aluno. Você vê que você gosta? Sim. Você gosta do quê? Da escola? De interagir, sabe? Ajudar as crianças, ajudar o professor. De vez em quando eu tenho emenda, eu chego de manhã e só volto de noite. Já fico pra escola, tá? Qual é a matéria que você gosta mais? Português. Por que você gosta de português? Você acha que serve pra alguma coisa, aquilo que você aprende lá? Sim. Pra quê? No futuro. Sei lá, pra uma profissão futura. Pra faculdade. O que você quer fazer de profissão? Direito. O que você sente quando você aprende alguma coisa? Você descobre alguma coisa? Não sei. Vontade de aprender mais. Professor, essa postura dos alunos, ela diz bastante para quem vê. Como é que o senhor vê esse sentimento dos alunos ficarem tão à vontade dentro da escola? O Hernani, eu acho que o grande mérito dele, um grande mérito foi esse, fazer com que a comunidade sentisse que a escola é um espaço na qual ela pode transitar com muita tranquilidade. Porque se o aluno se apossa daquele espaço, se o pai, o tio, a avó se apossa daquele espaço, significa que aquele espaço será cuidado. Significa que aquele espaço não vai ser furtado, roubado, não vai ser pichado, destruído. E isso, para nós, é um grande mérito dentro do projeto que o Hernani estabeleceu. O Gabriel, que a gente chama de Passarelli, o Passarelli é assistente de educação física. Ele adora, ele fala, isso aqui é minha vida. Então, ele fica auxiliando a professora de educação física nos trabalhos. Tem o que é assistente da sala de informática, ou enfim, cada um inventa uma moda ali para estar dentro da escola. À medida que nós convocamos a comunidade para tomar parte das discussões que acontecem dentro do Hernani, não tinha como vetar que ele utilizasse o computador da sala da direção, sentar na minha cadeira, na cadeira do diretor. Foi uma via de mão dupla. Nós abrimos a escola e eles vieram. A partir do momento que ele senta na cadeira do diretor, existe alguma mudança de comportamento, de disciplinar, alguma diferença? Ele é corresponsável por tudo aquilo que está acontecendo dentro da escola, para o bem e para o mal. O que eu acho mais bonito de tudo isso que você vai ser? Advogado. Então eu acho que uma das tarefas da escola é fazer as crianças sonhar, as crianças ter perspectiva de vida. E isso para mim é autonomia. É ele já começar a pensar e se orientar
pensando no seu futuro, mas não esperando ali. Eu gosto de estudar, eu quero aprender. Tarefa da escola, principalmente que atende as classes populares, é fazer esse pessoal ter autoestima, e isso para mim é autonomia. A gente vai ver agora aqui num vídeo da Escola Campos Sales, tem um projeto em que os próprios alunos têm certos poderes dentro da escola, delegados lá, de uma espécie de eleições que acontecem lá, né? Nós começamos esse trabalho o ano passado, e elaborando roteiros, com o objetivo para que eles entendessem o que era uma república de alunos, né? Nós nos reunimos com os alunos e elaboramos os critérios, né? Quais critérios seriam para eleição. Quem de vocês aqui é vereador? Foi eleito vereador. Qual a principal função do vereador? Ajudar a elaborar novas regras. Isso, exatamente. Tem muita gente me ajudando. Adultos, alunos também, porque se eu estivesse sozinha, se todo mundo fosse sozinho, cada um por si, ninguém ia conseguir. Por isso que a gente senta em grupo, cada um ajuda o próximo. E a ideia também foi formar uma comissão de ética, cujo objetivo seria o poder judiciário, que a gente definiu que a constituição aqui da escola é o nosso projeto pedagógico. A ideia foi essa, mas qual é o objetivo disso? É a questão da autonomia mesmo, né? É eles serem protagonistas e, como protagonista, apresentar soluções, elaborar regras, né? Tudo é lógico dentro do que a gente chama do nosso projeto pedagógico. Professor Braz, uma escola que não tem autonomia, ela conseguiria fazer um projeto como esse? Fica muito difícil, porque quando você entra no processo da autonomia, eu acho isso fundamental. Você tem que acreditar que as pessoas são competentes, né? A criança é competente para se organizar individual e coletivamente, para aprender e viver. São capazes de tomar decisões, e às vezes decisões mais acertadas do que aquela que os adultos tomam. Então, sem entrar nesse processo da construção do sujeito que passa pela autonomia, né, fica impossível. A autonomia a princípio eu posso fazer o que eu quero, mas acontece que para tomar uma decisão eu tenho que assumir a responsabilidade. O outro existe. Então, se for ver, as decisões que nós podemos tomar são pouquíssimas, porque eu tenho que me responsabilizar e não pode prejudicar o outro. Professor Tico, e o senhor acha que qual é o papel do diretor na autonomia, na conquista da autonomia da escola? Se você pensar que a rede municipal é uma rede bastante tradicional, conservadora, eu considero que o papel do diretor é primordial. Ele é quem vai abrir o livro e vai começar uma escrita da história daquela escola. Cabe às escolas quererem construir projetos para que esses projetos aconteçam, né? Porque se a gente tem uma lei que diz que a gente pode, a gente tem que querer fazer. A gente tem que ter coragem de assumir a educação que a gente faz e não culpar, ou melhor que culpar, responsabilizar o tempo todo os governos, né? Eu acho que tem uma coisa que é nossa. Lógico que tem as coisas que os governos deixam de fazer, mas tem uma parte que é nossa. E eu acho que essa parte que é nossa a gente pode fazer, né? E a gente tem espaço para esse diálogo e para esse enfrentamento com os governos. A escola caminha, se ela tiver uma equipe técnica coesa, que consiga trazer o grupo de docentes, funcionários, desde aquele que limpa o banheiro, aquele que faz a merenda, o que cuida da escrituração dos documentos. Se nós conseguirmos, se a equipe técnica conseguir agregar este pessoal, trazer a comunidade, os alunos, isso é um grande passo, que aí você consegue caminhar um pouco sozinho. Porque um dos grandes problemas que impede, né, projeto, é que é impossível você encontrar numa escola que tem 3 períodos,
todos os professores e funcionários no mesmo dia e no mesmo horário. É impossível. A gente começa a perceber, a ver criticamente essa estrutura que está aí e a gente fica inconformado, indignado. Mas isso faz a gente se articular mais, né? Buscar mais e não o contrário. Quando a gente fala que a autonomia não é uma coisa que a gente dá, mas é uma conquista, então eu acho que é essa a questão. Como é que as pessoas vão conquistando essa possibilidade de autonomia? Isso é um exercício, é o grande exercício da vida. Na legislação brasileira, a administração escolar tem como princípio a democracia. Diz a Constituição de 88. O ensino será ministrado com base no princípio de gestão democrática do ensino público. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, reitera esse princípio e complementa. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. 1. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. 2. Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. A Constituição de 88 foi a primeira a trazer o conceito de administração ou gestão democrática da escola para a legislação. Mas para chegar a apresentar essa preocupação política com a forma de administrar, a legislação percorreu um longo caminho. O conceito administração escolar se tornou um campo de estudos no Brasil na década de 1930. Pensadores da educação assinaram, em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. O documento apontava que a forma de administrar tinha que ser discutida. Onde se tem de procurar a causa principal desse estado antes de inorganização do que de desorganização do aparelho escolar, é na falta de espírito filosófico e científico na resolução dos problemas da administração escolar. Apesar da administração escolar só ter sido formalizada como um campo de estudo e conhecimento na década de 30, quando começou a integrar o currículo de alguns cursos de pedagogia, ela já era praticada de alguma maneira. Se a administração é o ato de gerenciar pessoas e recursos para alcançar um objetivo, que no caso da administração escolar é a educação do aluno, a prática existe no Brasil desde o início da colonização. No princípio, eram os jesuítas. Responsáveis pela educação colonial por 210 anos, os padres da Companhia de Jesus tinham como orientação a Ratio Studiorum, um conjunto de regras que sistematizava a pedagogia jesuítica. Dando um salto na história, vamos para a primeira Constituição Brasileira de 1824. Ela trazia apenas 2 parágrafos do artigo 179 sobre a educação e garantia a instrução primária e gratuita a todos os cidadãos. Colégios e universidades, aonde serão ensinados os elementos das ciências, belas letras e artes. Em 1827, a Lei Geral do Ensino definiu: em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos, haverão as escolas de primeiras letras que forem necessárias. Se as leis foram cumpridas ou não, é outra história. Em 1834, a responsabilidade pelo ensino primário e secundário foi transferida para os governos das províncias por meio de um ato adicional. Essa política de descentralização do ensino básico permaneceu no país até os anos 1930.
A Constituição Federal de 1934 definiu como competência da União traçar diretrizes da educação nacional. Mas isso só aconteceu de fato quase 30 anos depois, com a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1961. Outra LDB veio no governo militar em 1971. As duas leis apresentam normas para a estrutura administrativa das escolas, mas a preocupação com o modelo dessa administração, isso é, como administrar, só aparece de fato na LDB de 96. De novo, a lei. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino. Torna-te o que és. Tornar-me o que sou? Ora, como? Se já o sou! Torna-te o que és. Era o conselho do poeta grego Píndaro. Construa sua identidade. Torna-te de fato o que já és como possibilidade. Ser humano. O que torna o ser humano verdadeiramente humano não é o fato dele nascer filho de humanos, mas a construção de sua identidade. Pois então já tornei-me o que era como possibilidade. Sou humano. Não apenas sou humano, como sei, porque tornei-me ciente de minha condição. Conheces Immanuel Kant? Claro que sim. Foi ele quem disse que um homem não pode tornar-se um verdadeiro homem, senão pela educação. Ele é aquilo que a educação dele faz. Acima da administração escolar existe uma filosofia, uma política de educação. A filosofia e a política é que estabelece os fins e que estabelece o que é ético, o que é bom, o que não é. Então, a ética estaria acima da administração. Todo o problema da administração escolar envolve, evidentemente, temas e problemas da ética, porque trata da educação. Né? E a educação necessariamente está ligada a questões éticas. Como você tem como filosofia de educação produzir seres humanos históricos, que são seres que são sujeitos, você está permanentemente lidando com valores. Se você quer alcançar esse objetivo, a administração tem que abraçar esses valores. Então a administração, ela cumpre aquilo que está acima dela. Ética, teoria ou ciência do comportamento moral dos homens. A ética, no fundo, diz respeito à relação das pessoas entre si. A ética tem a ver com os limites da liberdade do indivíduo e a liberdade dos outros indivíduos que convivem. É bom eu destruir meu companheiro. É bom traficar drogas. É bom que a escola permaneça a porcaria que é. São todos valores. Todos estão no domínio da ética, como o campo dos valores. Tá? Agora, você pode pensar, quando você fala isso não é ético, quer dizer, isso não é ético do ponto de vista do alcance que nós, historicamente, alcançamos em termos de valores. Entendeu? Que a ética é histórica? Pois sim. Entendi, mas nem sempre foi assim, correto? Para responder essa pergunta, eu acho que seria interessante a gente fazer um pequeno retrocesso histórico. Se nós começarmos dentro da história da cultura ocidental com os gregos, como realmente são o nosso ninho, a nossa origem, a nossa raiz, nós vemos que tem dentro da Grécia diferentes modelos de ética que inclusive vão depois se estender ao longo da nossa história, da nossa cultura. Num primeiro momento nós temos os mitos ou os heróis, né, que eram transmitidos pelos poetas. Então o povo se orientava por esses ideais divinos, míticos, e assim organizava a sua vida. Depois, alguns séculos mais tarde, nós temos uma outra característica dos gregos, que eram os sofistas. Os sofistas eram professores de política.
São muito interessantes porque eles começam a superar a herança política de sangue. Quer dizer, política só podia ser quem era de família nobre, de sangue nobre, etc. Né? E eles dizem, não são só esses, nós sabemos ensinar política. Nós ensinamos as técnicas de política. Aí a ética se tornou mais um ideal de capacidade técnica de comportamento e de persuasão das pessoas, né? Sem muitos valores fixos ideais. Estes professores de filosofia, que eram professores de política, que eram os sofistas, né? Eles tiveram uns inimigos bastante fortes, sobretudo a partir do século V, século IV, entre os gregos, que foram os filósofos. Os filósofos diziam uma outra coisa. Não, comportamento moral, ele não é assim circunstanciado, conforme os interesses de um político, né? A melhor forma de você convencer as pessoas. Não importa bem o que o político vai fazer, não vai fazer, mas ele diz, não, existem valores sim. Esses valores podem ser buscados através de uma reflexão racional, que eles chamavam de dialética, Platão chamou de dialética, e esses valores nós podemos encontrar. Pois sim, valores que devem orientar as pessoas no seu comportamento. Sócrates, de quem Platão foi discípulo, dá a sua lição sobre a busca da verdade. Con questo discorso, che tipo di bene credi di fare ai giudici? Ma è a te che voglio far del bene, Socrate, non ai tuoi giudici. Saresti dunque pronto a far loro del male per farmi del bene? Certamente. E come puoi fare del bene a me se fai loro del male? Pensi senza dubbio che il più gran bene è la vita? Sì. La vita nella menzogna o la vita nella verità? La vita nella verità. Ma se rispondi alle menzogne dei miei accusatori con altre menzogne, se li persuadi compiacendoli, la vita che mi verrebbe dalla tua eloquenza non sarebbe appannata da questa furberia? No, Lisia. La vita non merita di essere conservata che nella gioia. E la sola gioia per l'uomo è la ricerca della verità senza deviazioni. La vita vale se si spera di trovare un giorno la verità. E la verità, come le stelle, è molto difficile da raggiungere. Dalla pianura, come dall'alto delle montagne, si guardano le stelle, senza avere la sensazione di essercisi avvicinati. È lo stesso per la verità. Non è necessario avvicinarsi per vederla. Com a decadência da cultura grega, um pouco digamos, a sua confluência com o Império Romano, muitas coisas mudaram e chegou a tradição judaico-cristã. Aí esses ideais que os filósofos buscavam racionalmente, eles se tornaram os ideais divinos. Existe uma fé em Deus, Deus é que ilumina o homem, é de Deus que partem os valores que os homens têm que seguir. Então, do século IV, depois de Cristo, até o século XI, XII e até hoje, no fundo, né, há essa ideia de que os valores são fixos, são imutáveis, são permanentes e são universais. Né? Todas as pessoas têm que se orientar nesses valores. São a condição humana. Por volta do século XIV, XV, XVI, essas mudanças sempre são longas, elas não são assim lineares, não há um corte na história nunca, né? Esse cenário foi mudando. Com o surgimento do humanismo, o Renascimento, colocou-se o homem mais no centro. Então, o que aconteceu ali foi que esses valores que eram permanentes, como Platão os havia concebido e como eles foram levados adiante na Idade Média, isso começou a mudar. Ou seja, os homens são capazes de, por sua própria razão, determinar aquilo que são os melhores valores. Então, os valores, eles começam a ter um caráter histórico.
valores. Muitos autores dizem acabaram-se os valores, não existem mais valores. Valores? Na verdade, o que eles querem dizer não é que não existam mais valores, como foi muitas vezes interpretado. Eles querem dizer que não existem mais aqueles valores metafísicos tradicionais. Mas existem, evidentemente, outros valores. Os seres humanos precisam de valores. Os seres humanos não são capazes de agir sem parâmetros, né? Sem orientações em valores. A diferença é que, em certos momentos históricos, esses valores eram, de certa forma, dados ao ser humano, e hoje o ser humano é responsável pela constituição destes valores, né? Dentro do contexto histórico em que ele se encontra. O que muda? Muda que os valores mudam. Eles não são mais permanentes. Mas eles devem ser, como antes, parâmetros orientadores do comportamento humano. Nova ética. Nova ética? Esta nova ética, essa nova postura ética, que é a ética histórica, ela depende muito da participação das pessoas nesse processo de elaboração e de estabelecimento de valores. Um dos aspectos importantes é que as pessoas, as crianças nas escolas, os jovens nas escolas, elas sejam formadas na sua capacidade de participarem do debate na formação de posturas, de orientações, de formas de comportamento ideais no sentido histórico, né? Para que os homens, para que as pessoas se orientem. Então vamos treinar o procedimento. Só vai ser aprendizagem quando o aluno realmente ele analisa o que ele sabe, o que ele não sabe, ele vê as suas dúvidas, ele vai, ele cria, ele volta, ele questiona e ele chega ao conhecimento. Pronto, professora, descobri. Eu não precisei dar a resposta pronta. Ele chegou nessa resposta. Eu simplesmente ofereci recursos para isso. Nós teremos alunos aqui que não sabem nem amarrar o seu próprio sapato, porque a mãe amarrava o sapato dele. Então ele aprende a autonomia através de pequenas coisas, como apontar o seu lápis, amarrar o seu sapato, cuidar do seu material. A gente fica preocupada, fica pensando, fica lendo, procurando informações, autores que possam me trazer um embasamento teórico. O que eu posso melhorar no meu trabalho para que o meu aluno progrida? Como você disse, ele comendo a presa que estava causando aqueles problemas, ia ter mais deles, desse predador, e equilibrar. O primeiro compromisso ético dos professores é que os alunos avancem, que os alunos melhorem, que os alunos aprendam. Desde o ponto de vista humano, desde o ponto de vista técnico também, porque eles naturalmente precisam, os alunos precisam trabalhar no mundo que nós temos, no sistema econômico, no mundo do trabalho, etc. Não pode ser deixado de lado. Mas esse mundo econômico precisa ser um mundo humanizado também, de cidadania, de respeito, etc. Então essas duas dimensões são importantes. É preciso, o comportamento ético dos professores é que eles façam o máximo, tentem o máximo para que os alunos avancem nisso. E não coloquem desculpas em qualquer coisa, nas condições de trabalho, etc. Se você tiver um professor que vai dar aula apenas preocupado em ganhar a sua vida, e se isso for a única motivação para ele trabalhar, ele nunca vai conseguir desenvolver o seu trabalho. Significa que você não precisa ganhar, que você não tem que se preocupar com o salário? Pelo contrário. Significa que o salário não pode sequer passar como uma preocupação para você. Você tem que ganhar um salário tal que você não se preocupe com ele. Percebe? Ah, os salários. Não avançamos muito nesse tema. Lástima. Finalizemos com a ética e a administração escolar. Motivo que nos traz aqui. Posso? Sobre administração e ética? Sobre ética e escola. Faço minhas as palavras do professor Antônio Severino. A identidade específica do educador e do educando, a ser construída para o enfrentamento dos desafios históricos da atualidade,
se apoia no tripé formado pelo domínio do saber teórico, pela apropriação técnica e pela sensibilidade ao caráter político das relações sociais. Mas essas três relações só se consolidam se soldadas, se articuladas pela dimensão ética. Certo. Mas quem é que zela pelo compromisso ético na escola? Se grosso modo nós dividíssemos a escola assim em 4 ou 5 dimensões: a administração da escola, né? Os professores, os funcionários, os alunos e a sociedade, ou seja, os pais, né? Eu acho que todos eles têm esta responsabilidade de zelar por esta dimensão ética da escola. Não é que cada um isoladamente tenha que zelar por isso. Todos concomitantemente, e todos têm que sentir esta responsabilidade. Muitas vezes esses setores trabalham isoladamente. A administração se julga a mais importante, aqui, enfim, tem um domínio, um certo poder, né? Porque manda, porque determina, etc. Né? Esquece, por exemplo, que as figuras mais importantes, a figura mais importante não é a administração, é o professor e o aluno. São esses que interessam, de fato, a escola, né? É o professor e o aluno e o processo de formação desse aluno. Isso que é o centro. O resto está em função disso.